Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural está no ar e com as perdas significativas causadas pela seca e altas temperaturas, os produtores de café enfrentam os desafios de manter a qualidade e a quantidade do grão no Cerrado Mineiro. O café bonito assim vai ser colhido daqui a alguns meses, mas vem com uma perda de safra e preços altos. A alta desse ano de até 39,6% foi causada pelas ondas de calor extremas e no exterior, pela crise de produção no Vietnã. Como em 2024 a seca foi extrema, a quantidade e qualidade do fruto do café no Cerrado Mineiro foram afetadas. Como evitar que as altas temperaturas continuem a causar danos? Quais as alternativas? Fomos até o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Primeiro, avisa o Dr. Fernando, não adianta buscar qualquer recurso de água para irrigar, porque o líquido pode ser ácido. Não tem chuva. Então, por que um teste desse ajudaria um plantador de café? Não tem chuva, mas a gente pode ter um recurso hídrico perto. Então, quando a gente analisa esse recurso hídrico, ele pode ser utilizado ou não para irrigação. Quando ele não puder ser utilizado, a gente tem todo um componente de tratamento de água para que ele possa chegar num pH ideal para essa irrigação. Outra alternativa é apostar no plantio, modalidade integração lavoura, pecuária e floresta. Espécies frutíferas como amoreiras, goiabeiras, banana, mangueira e árvores como a acácia convivem com a lavoura do café. O sistema neutraliza os efeitos da produção de dióxido de carbono, melhorando as condições da camada de ozônio da atmosfera, cuja ausência aumenta o efeito estufa. Existem aí alguns fatores ecológicos que a gente diz que o ambiente ele vai aumentar a temperatura em até 1,5 graus e que esse aumento de temperatura ele é irreversível, que a gente chama de aquecimento global. Então, todas as ações que a gente pode fazer para mitigar esse aquecimento, ela é muito bem-vinda. Esse consórcio faz com que nós tenhamos no mesmo lugar quem emite gases de efeito estufa, no caso dos animais, e quem mitiga os gases de efeito estufa, no caso, por exemplo, das plantações, através da sua fotossíntese. Nós estamos nesse período de chuvarada e parece contraditório falar de uma época de seca, que foi ano passado. A gente está aqui no distrito de Araguari, na Fazenda Paraíso, onde 200 hectares de café são cultivados. Essa área que sofreu bastante com a temperatura. Nessa rua de café, há forrageiras, que foi uma estratégia da proprietária para tentar minimizar os danos provocados pela estiagem. A Ivanete é de uma família que cultiva café há mais de 100 anos. A safra de 2023 foi de 8.500 sacas. Vai perder nessa agora uns 2.500 sacas, mesmo com as forrageiras. O que é isso aqui? São um mix de sementes em que a gente planta no solo logo no começo das chuvas e ela vai ficar aqui, a gente vai manejando isso aqui até a próxima colheita, quando a gente corta, pica e ela vira fertilizante orgânico. Mas antes disso, ela também protege o solo não, ela contra está a alta aqui temperatura? Exatamente para segurar a chuva, segurar a água, ela consegue segurar a água no solo e ela deixa o solo mais fresco. O Joaquim é o homem dos negócios da Cocacer, cooperativa de produtores do Cerrado, Araguari e região, com quase 400 produtores que vão colocar aí no mercado 800 mil sacas por ano. Os danos foram complicados, né, Joaquim? Foi muito. Os danos aí, a gente pode observar nas lavouras dos produtores, foram danos bem severos, que acaba que a gente não tem o poder de segurar, né? segurar esses danos. Agora, esse prejuízo, dá para calcular quanto que foi mais ou menos a perda em geral? A gente já está calculando em torno de 20% a 30%, mas a partir de agora, em fevereiro, que a gente já vamos começar a rodar mais fazendas, a gente vai ter um cálculo mais seguro para falar, mas é em torno de 20% a 30%. Isso é muita coisa aqui, né? Muita coisa. Como é que recupera essas perdas, hein, Joaquim? Não recupera. Ciência, persistência, adubos modernos, antigos, que renovam a fé no grão mais consumido do mundo. Minha família vive de 112 anos, então eu acho que eu aprendi com meu pai a dizer, não, esse ano não deu certo, mas o ano que vem vai dar. E a gente está sempre procurando coisas novas. E o feijão tem a oferta em alta, mas a qualidade está limitando os negócios. A colheita da primeira safra de feijão no Brasil avança, mas o mercado enfrenta desafios nas negociações diante da menor qualidade dos grãos, conforme aponta o levantamento do CPEA.
No geral, há maior oferta de lotes com defeitos e manchas e restrição de lotes de menor qualidade devido às chuvas em importantes regiões produtoras. Os preços, por sua vez, seguem pressionados com ligeiras oscilações. E na região dos lagos, no Rio de Janeiro, o surgimento de algas e outros materiais orgânicos na laguna de Araruama traz desconforto e prejuízo aos pescadores. Uma imagem triste que não era vista há anos na laguna de Araruama. Pescadores dos municípios de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na região dos lagos, reclamam do mau cheiro e da estética que parte do corpo hídrico apresenta há semanas. Nos últimos 15 a 20 dias está aparecendo muita lama boiada na lagoa, decorrente do esgoto in natura que está sendo lançado na lagoa, tanto em Cabo Frio como em São Pedro da Aldeia, decorrente da alta temporada. E a tendência daqui para frente é piorar. Além do odor, uma crosta branca se formou e disputa espaço com outra camada de material orgânico que possui uma cor mais forte. Este biólogo explica o que teria provocado a formação dos resíduos na maior laguna do mundo. Isso aqui nós chamamos, tecnicamente, de um bloom de algas, uma floração de algas, em função do aporte de matéria orgânica que está na lagoa. Por conta do sistema nosso aqui ser o sistema tempo seco. Quando chove, as comportas abrem e todo o material que estava nas galerias vão para dentro da água. Isso favorece muito, aliado às temperaturas altas, a floração de algas. Essas algas se desprendem no fundo da lagoa e ficam retidas nas enseadas, como aqui, como lá em São Pedro da Aldeia, em alguns lugares. Na Praia do Sequeira, em Cabo Frio, o cenário é ainda pior. O local onde a contaminação chegou fica exatamente no Porto Pesqueiro. O problema ambiental começou a causar prejuízos a quem sobrevive diretamente da pesca. Tivemos uma queda de 70% a 80% na pesca do camarão e do peixe na laguna de Araruama, em especial na área 2. As enseadas de praia já está ficando tomada de lama, não só na Praia do Siqueira, como já era existente, mas em outros portos pesqueiros, como na Praia do Camerum, Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Com a passagem do vento nordeste na região, o material poluente saiu de Cabo Frio e foi deslocado para as praias de Camerum e Mossoró, em São Pedro da Aldeia, como mostram estas imagens. Diante do cenário, autoridades municipais e o governo do estado investigam a fundo o surgimento do material na laguna. O INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, já recolheu amostras para saber a origem de possíveis causadores de contaminação aqui na região. Nós temos um paliativo agora que é a limpeza das orlas. Com um programa do Estado chamado Limpa Rio do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. E, em paralelo a isso, nós estamos trabalhando dentro do Comitê de Bacia, que é o órgão que trabalha essas questões de saneamento, para a gente avançar nas redes separativas de esgoto, ou seja, não vai ter mais essa questão de choveu, abriu comporta, e com isso parar o lançamento de carga orgânica na lagoa. A concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto informou que contribui com os trabalhos das autoridades ambientais. A empresa também ressaltou que o sistema de esgotamento sanitário opera normalmente na região. Enquanto as autoridades investigam, os pescadores protestam. A tendência é piorar, os camarões já estão morrendo, estão apodrecendo, a tainha já sumiu e a gente só pediu socorro. Eu estou pedindo Estado que a calamidade pública, porque se deixar mais um mês, acabou, vira um Pantanal, acabou. E o preço da mandioca cai 8,5% em um mês. A queda nas cotações da mandioca vem da oferta crescente, com produtores buscando se capitalizar e da demanda enfraquecida, visto que parte da indústria ainda não retomou totalmente as atividades de esmagamento. Além disso, as expectativas de baixa, tanto do lado do vendedor quanto do comprador, também têm influenciado nas decisões pela comercialização. Na última semana, a média de preço a prazo da tonelada posta na indústria ficou em R$ 639,65, recuo de 2,2% em relação ao período anterior. Em 4 semanas, a desvalorização acumulada é de 8,5%. Estamos de volta e produtores de milho ficam atentos à colheita da safra verão e ao início da semeadura da segunda safra.
Os preços do grão têm pouca variação no mercado interno. Os produtores seguem focados na colheita da safra verão e no início da semeadura da segunda safra. Com isso, o ritmo de negociações está mais lento e os preços registram leves ajustes na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Na sexta-feira, o indicador baseado na região de Campinas registrou cotação de R$ 73,86 a saca de 60 quilos, uma alta acumulada de 1,6% desde o início de janeiro. Enquanto o clima quente e seco em parte do Paraná e do Rio Grande do Sul favorece a colheita de verão, em Mato Grosso do Sul a preocupação é com a semeadura da segunda safra. Em Mato Grosso, o maior volume de chuva nos últimos dias tem reduzido o ritmo das atividades. E as chuvas estão prejudicando a produção de tomates. A alta nos preços chega a 30% em algumas regiões do sudeste do país. A colheita do tomate está limitada por causa das intensas chuvas em várias regiões produtoras. Além disso, as precipitações também resultam em frutos manchados, que muitas vezes precisam ser descartados. O resultado é a alta dos preços. Na semana passada, a caixa do tomate salada 3A no atacado de São Paulo fechou a média de R$ 68,00. Uma alta de 8,7%. No Rio de Janeiro, as vendas foram de R$ 85,00 a caixa, alta de 30%. Em Belo Horizonte, a caixa foi vendida a R$ 83,00, uma alta de 25%. E em Campinas, a alta foi de 17,8%, com a caixa sendo comercializada em média a R$ 105,00. O aumento nos preços na Central Distribuidora de Minas Gerais é reflexo de uma menor colheita na cidade mineira de Carmópolis de Minas neste mês, devido ao planejamento de plantio e colheita e também da combinação de chuvas e clima quente nas últimas semanas, o que afetou a qualidade dos tomates que não atenderam aos padrões de comercialização e precisaram ser descartados. E você já notou que a maçã está mais cara, né? Nas próximas semanas o valor deve diminuir, mas as cotações continuarão em alta. Os estoques da safra 2023-2024 de maçã brasileira estão terminando e, com isso, o preço segue elevado. Agora, com o início da colheita da temporada 24-25, o cenário deve mudar, mas não muito. A nova safra de Gala já está circulando, mas com volumes ainda baixos. A Gala 110 categoria 1, já da temporada nova, fechou a semana em R$ 162,50 a caixa de 18 quilos na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, a entrada da safra de frutas frescas 2024-2025 de Gala deverá enfraquecer as vendas das miúdas restantes da campanha passada. Mesmo em altos patamares, a perspectiva para as próximas semanas é de que a oferta de Gala aumente gradualmente, o que pode pressionar as cotações, mas não diminuir ainda muito mais os preços. A produção de carnes no Brasil ultrapassa os 31 milhões de toneladas em 2024 e bate recorde da série histórica. A produção de carnes bovina, suína e de aves está estimada em 31,57 milhões de toneladas em 2024. O resultado é o maior já registrado na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento e é influenciado pelo auge do abate no processo do ciclo pecuário. Para 2025, a expectativa é que esse volume total se mantenha estável, com uma ligeira diminuição da carne bovina e um discreto aumento nas carnes de aves e suínos. A produção de suínos segue crescendo e atingiu cerca de 5 milhões e 360 mil toneladas em 2024. Um número recorde, superando o registrado em 2022, que ficou em 5 milhões de toneladas. Esse aumento possibilitou um volume maior de venda ao mercado externo, estabelecendo um novo recorde para o país. Já para este ano, o cenário é semelhante, com uma projeção de crescimento na casa dos 3%. O panorama para a produção de aves também é satisfatório, com uma estimativa de 15 milhões e 310 mil toneladas, uma leve alta nas vendas para o mercado externo, mesmo com a menor procura da China pelo produto brasileiro. Para 2025, as boas expectativas se mantêm.
a produção tende a crescer novamente, estabelecendo um novo recorde em torno de 15 milhões e 660 mil toneladas. No caso da carne bovina, 2024 foi marcado pelo auge dos abates, característicos do ciclo pecuário. Com isso, a produção atingiu 10 milhões e 910 mil toneladas, a maior já registrada pela Conab. Os embarques cresceram em relação a 2023, saindo de 3 milhões e 30 mil toneladas para 3 milhões e 780 mil toneladas. A China continua sendo o maior consumidor, com participação de 46% do volume exportado. Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos vêm na sequência. Com a maior produção, a disponibilidade interna também registrou alta, projetada em 7 milhões e 190 mil toneladas. Para 2025, a tendência é que haja uma redução no ciclo, com a retenção de fêmeas pelos criadores. Mesmo assim, a produção deve ter o segundo maior volume já registrado no quadro dos bovinos, ficando atrás apenas dos números do ano passado. E uma fazenda no Distrito Federal tem se destacado na criação de suínos. A empresa, que começou na década de 70 apenas com a família, hoje tem mais de 100 funcionários. A propriedade também trabalha com melhoramento genético. Foi-se o tempo em que os porcos eram criados todos juntos na lama. Aqui eles seguem um padrão diferente. Tudo é feito para que os animais fiquem livres do estresse causado pelo medo, fome, sede, frio e calor. Tudo na propriedade é separado pela fase de vida dos suínos. Neste ponto aqui da fazenda ficam as matrizes que estão gestantes. Neste barracão tem cerca de 600 animais, mas tem outros barracões espalhados pela fazenda. O Marco Aurélio é gerente de produção aqui na propriedade há cerca de 23 anos, mais de 20 anos aqui lidando com essa produção, né? É uma produção grande. Eu queria que você falasse um pouco desses outros barracões, qual é o plantel dessa fazenda? Nós hoje, o nosso plantel é de 4.000 matrizes. Essa fase aqui é a fase de gestação, onde ocorre a inseminação. Tem um barracão específico para essa área de inseminação. Após essa inseminação, essa fêmea vem para uma gestação coletiva, que a gente fala, que é uma baia, onde elas ficam agrupadas, onde elas descansam, alimentam e ocorre um período de 116 dias até ocorrer o parto dessa fêmea. E vocês trabalham, estou vendo aqui, com um bem-estar animal, obviamente, né? Sim. As matrizes, elas ficam descansando, se alimentando. Tem toda uma estrutura, né, que tem que seguir um padrão. Sim. Essas baias que a gente fala de grupos, a gente chama de baias coletivas, exatamente para imitar o que o animal faria lá na natureza, que seria a formação de grupos. Ela tem hierarquia entre elas, tem as disputas, tanto é que a gente vê uma disputa entre os animais. Então, aquela área... já tem uma disputa ali, né? Sim. Aquela área que é de refúgio dela, ela vai proteger e vai defender. Depois da fase de gestação, a matriz é higienizada e passa para a fase da amamentação em outra baia. Essa fase dura 25 dias, que é a fase de lactação. Então, nos 25 dias são desmamados os leitões. Então, o leitão segue uma outra área que a gente chama de creche e a porca volta novamente para ser inseminada numa nova gestação. Em todas as fases é importante dosar a quantidade e manter a qualidade do alimento. A fazenda também fabrica ração, que é ofertada aos suínos. Por mês, são produzidas 3.000 toneladas, à base de grãos plantados pela própria empresa. Na ração, são usados principalmente o milho e o sorgo. A alimentação representa 70% dos custos de produção e tem uma relação direta no desempenho dos animais e no resultado financeiro do negócio. A gente consegue não ter um desperdício de ração, que a gente vai colocar uma quantidade a mais do que o animal necessita, e nem
nem ter uma quantidade também abaixo do que o animal. Então a gente consegue ter precisão na alimentação desse animal. Os cuidados com biossegurança são fundamentais e seguidos à risca. Tudo que está para nós externo, para nós interno da granja, ele é sujo sanitariamente. Então, se a pessoa entra, tem que tomar banho, ela tem que passar por um processo de entrevista, se não teve contato com os outros animais. O animal que entra na granja hoje, ele passa por um processo de quarentenário em 3 etapas. Então, fazendo uma bateria de exames se realmente esse animal está livre de patógeno que possa trazer prejuízo à sanidade dos animais. Esse status sanitário possibilitou à empresa a produzir material genético para outras granjas. Os animais aqui chegam a 130 quilos em 175 dias. Por mês são vendidos mais de 9 mil porcos, 70% para frigoríficos e 30% correspondem à venda de animais usados para o melhoramento genético. Os animais de nota maior, eles são escolhidos, selecionados para compor a próxima geração, né? Para continuar na reprodução, tanto na Granja Milsa como em alguns clientes nossos. E os avanços na pecuária brasileira aumentam a produtividade no campo sem a necessidade de abrir novas áreas de pastagem. Além do melhoramento genético dos animais, uma das técnicas usadas nas fazendas é a integração do gado com a lavoura e a floresta. Há mais de 20 anos, Marise assumiu a fazenda da família. Ela trabalhava como dentista, mas depois que o marido morreu, se tornou a dona desta propriedade em Ipameri, a 200 quilômetros de Goiânia. Estava numa situação muito precária, estava infestada de cupins e era prejuízo. Para tocar os negócios no campo, Marise pediu ajuda para a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Foi quando ela conheceu a integração lavoura, pecuária, floresta. Do alto é possível ver perfeitamente como esse sistema funciona. Aqui nós temos o pasto para o gado, o eucalipto para a produção de madeira e a lavoura de soja logo ali. Esse modelo une sistemas produtivos que normalmente não dividem o mesmo espaço em uma fazenda. Mas se eles forem aplicados com as técnicas corretas, aumentam a produtividade de forma sustentável. Você não vai desmatar nem um palmo, não precisa mais desmatar. Então você rotaciona grãos, você rotaciona o capim, você rotaciona o gado, você tem as árvores, tudo na mesma área. Esta área de pastagem, por exemplo, foi dividida no formato de uma grande pizza. Em vez de estar espalhado em toda a fazenda, o gado fica em alguns pedaços por dias, até poder passar para as fatias seguintes. Quando os animais se deslocam, o capim tem mais de um mês para crescer nos pedaços de terra vazios, até que o ciclo recomece. Por isso, não há necessidade de abrir novas pastagens. Se a gente comparar os últimos 40 anos, a gente teve uma redução de 15% das áreas de pastagem no país, o que resulta o quê? Numa melhor produtividade, ou seja, o produtor está conseguindo produzir mais dentro de uma mesma área e com isso ele precisa ter a recuperação daquele solo. Atualmente, 830 bois vivem nessa área, na fazenda da Marise, 10 vezes mais do que no sistema tradicional. A gente concentra os animais em uma área menor, a gente consegue até o manejo, fica até mais fácil. Aqui, nesse pedaço de terra, foi plantado milho. Como a gente pode ver, no meio da lavoura também tem capim, mas não se trata de erva daninha. Depois que esse milho for colhido, toda essa área vai virar uma grande pastagem e servir de alimento para o gado na época mais crítica do ano na pecuária, o período de seca. Os animais, ao invés de perder peso, não conseguem ganhar peso no período da seca. O melhoramento genético dos animais também aumenta a produção pecuária. A genética de hoje, ela disponibiliza animais com um desempenho muito superior a 30 anos atrás. A gente hoje busca também as questões na genética de qualidade de carne, maciez. Então nós conseguimos produzir mais quilos de carne por hectare do que produzíamos há décadas atrás.
O adubo deixado pelo gado ajuda a fertilizar a terra. Ele vai servir como adubo para a lavoura que vem em sequência. Então você consegue ter um aproveitamento do ciclo maior e diminuir assim a dependência externa de adubos. Por isso que a gente fala que é sustentabilidade, porque você consegue aproveitar o ganho de um para outra cultura. Nesse sistema integrado, a floresta tem um papel importante. As plantas capturam o carbono produzido pelo gado e neutralizam a emissão de gases que agravam o aquecimento global. No caso da floresta, vai ter essa captação no nível muito maior, né? Tem raízes profundas também, uma planta como o eucalipto, e o carbono ainda fica sequestrado na madeira, né? Ele não retorna para a atmosfera, né? Desde o momento que você tem o capim crescendo, que aquele animal vai ingerir, você tem o capim sequestrando carbono também. Então o Brasil é o único país do mundo que tem um plano operativo para a agricultura, né, para ver a melhor forma e a melhor técnica de se fazer a agricultura de baixo carbono dentro de todas as cadeias produtivas do Brasil. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Até a próxima.